Olá, meu nome é Christian e hoje vim falar sobre o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 17, que tem por tema central a Igreja, parte 2. E o primeiro tópico desta lição é os dois aspectos do habitar. Para compreendermos o que é a Igreja, necessitamos da revelação do próprio Cristo, pois a Igreja é o seu mistério. E para ter um entendimento adequado da Igreja, precisamos ter a visão sobre seus vários aspectos que está mostrado nas Escrituras. Dentre eles, um dos mais significativos é de o corpo de Cristo. Ver a Igreja como corpo de Cristo dá-nos um correto entendimento sobre a nossa relação orgânica entre Cristo e os demais irmãos e como nós precisamos estar unidos para poder expressá-lo, como membros desse corpo. Assim, por um lado, vemos que no dia em que cremos e fomos regenerados, Cristo passou a habitar em nós e seu Espírito passou a habitar em nosso espírito humano. Por outro lado, e ao mesmo tempo, nós fomos introduzidos em Cristo e passamos a fazer parte dele espiritualmente. Portanto, temos aí um mútuo habitar. Paulo nos mostra esse habitar mútuo em Romanos 8, nos versículos 1 e 2, diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No entanto, nos versículos 8 e 9, ele mostra Cristo habitando em nós. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo aqui nos mostra que só podemos estar no Espírito se o Espírito de Deus habitar dentro de nós. E o segundo tópico desta lição é a Igreja como corpo de Cristo. O Novo Testamento nos mostra que enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele era a corporificação de Deus. Porém, ao morrer e ressuscitar, ele fez de nós a sua habitação, o seu corpo. E ele passou a ser o cabeça sobre o nosso corpo e sobre todas as coisas. Assim, ele se tornou, juntamente com todos os que nele creem, um corpo coletivo, sendo ele o cabeça e nós seus membros. Em Efésios 1, 22 e 23 vemos: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Já em Colossenses 1,18 lemos: Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui nós vemos que Cristo deve ter a primazia, ter o primeiro lugar em nossas vidas. E nós, como membros, devemos viver por Ele e viver sob sua direção. Isso implica no viver de submissão e obediência à vontade do Senhor. E quando estamos no Espírito, nós espontaneamente somos submissos a Cristo. Por outro lado, quando estamos em nós mesmos, nós agimos conforme os nossos próprios pensamentos. E o terceiro tópico desta lição é a edificação e o crescimento do corpo. Estar encabeçados por Cristo gera edificação e crescimento. Em Mateus 16,18, ao revelar a Igreja, Jesus disse que Ele mesmo edificaria a Igreja, e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Já em Efésios 4, do 8 ao 12, nós vemos como se processa essa edificação. Após a sua ressurreição, Cristo concedeu dons específicos para alguns dos seus membros, capacitando-os para a função de apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E lhes deu a incumbência de aperfeiçoar todos os santos para a obra de seu ministério. Em Efésios 4, do 14 ao 16, na versão King James, nós vemos o resultado. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Portanto, ver que a Igreja é o corpo de Cristo é compreender que todos os membros estão vinculados uns com os outros e que são constantemente ajustados. Assim, quando realiza sua função, cada membro contribui para a edificação e o crescimento do corpo. E o quarto tópico desta lição é a cabeça comanda o corpo. Quando olhamos para o corpo humano, nos deparamos com algo extremamente complexo, composto por diversos membros, órgãos e sistemas, cardiovascular, digestivo, respiratório, endócrino, linfático, entre outros. Estão todos eles interligados, se ajudando
protegendo e trabalhando de forma contínua e ininterrupta com vistas ao perfeito funcionamento de todo o corpo. Vemos então que o perfeito funcionamento do corpo humano passa pelo correto funcionamento dos membros, órgãos e sistemas envolvidos, todos gerenciados pela cabeça, o encéfalo. No corpo de Cristo também é assim. Para o adequado funcionamento de todo o corpo, é necessário que todos os membros estejam sob o comando e sob a direção da cabeça, que é Cristo. Em Romanos 12:3, Paulo fala que cada um não deve pensar de si mesmo além do que convém. Como tudo o que temos e somos provém de Deus, é inadmissível que tomemos atitudes de superioridade perante outros membros e outros irmãos. Nos versículos 4 e 5 ele explica: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vemos assim que no corpo de Cristo todos os membros são fundamentais e indispensáveis para o correto funcionamento do corpo, embora com funções diferentes. E o quinto tópico desta lição é a utilidade de cada membro do corpo de Cristo. E aqui nós vemos a importância de cada membro cumprir com sua função. Por exemplo, o olho. Se você tem um olho que ele não vê, ele não cumpre com a sua função. Ele não deixa de ser um membro do corpo. Ele ainda é um membro do corpo e ele ainda está ali. Mas ele não cumpre com a sua função. E se ele não exerce sua função, ele não tem utilidade no corpo de Cristo. Por isso vemos que todo membro é importante e tem sua função e deve cumprir com sua função. Quando temos a visão do corpo de Cristo, também mudamos a nossa forma de lidar com a igreja. Por vezes vemos alguns cristãos falando em mudar de igreja. Porém, mudar de igreja seria como mudar de corpo, ou sair do corpo. Você dizer que você está saindo de uma igreja e indo para outra, é como você dizer que um membro ele está saindo de um corpo e indo para outro. Só que só existe um corpo, que é Cristo, que ele é único. Se você sair do corpo, você morre. Um membro que sai do corpo e fica sem estar dentro do corpo, ele morre. Todos os membros do corpo formam a igreja. E quando eles estão encabeçados em Cristo, então há plena harmonia e então Cristo é expresso neles. O corpo é contrário ao ego e ao individualismo. Quando vemos o corpo, conhecemos o corpo e cuidamos do corpo, todos os problemas entre os irmãos, como desavenças e divisões, já não têm lugar entre nós. Que o Senhor nos dê essa visão do corpo. Amém. Jesus é o nosso Senhor. E isto foi a lição de hoje. Se você quiser saber mais sobre este livro, Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, acesse o site www.arvoredavida.org.br e adquira o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Amém. Jesus é o nosso Senhor.